Oi, gente! Espero que vocês estejam muito bem. E se você é novo ou nova por aqui e ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Bárbara e seja bem-vindo ao canal. E no vídeo de hoje vamos conversar sobre a minha primeira leitura do mês de agosto, que foi o livro O Jardim dos Esquecidos, da autora V.C. Andrews. Eu pretendia gravar um vloguinho de leitura para vocês. Até comecei fazendo isso, mas eu não gostei de como estava ficando, porque eu queria muito trazer uma vibe mais calma, misteriosa, sombria, que é a vibe do livro. Só que nas primeiras gravações eu estava completamente coringada e não estava combinando com a vibe que o livro passa. E eu tagarelei demais, como de costume. Então eu aproveitei algumas ceninhas do qual eu me gravei lendo e vim conversar com vocês sobre esta leitura, que eu não consigo nem descrever como me senti lendo essa história, sinceramente. E antes de falar sobre a história em si, vamos a algumas contextualizações. Eu conheci essa história há muitos anos atrás, quando eu estava assistindo televisão e começou a passar um filme. Eu comecei a assistir, fiquei em choque com o que eu estava vendo. E depois eu descobri que tinha um livro daquele filme. Então eu fui ler, fui atrás do livro. Minha mamãe comprou para mim e eu li. E assim como o filme, quando eu li o livro, eu fiquei em choque. E desde então eu tenho ele na minha estante, mas ele ficou esquecido, tal qual o próprio título, O Jardim dos Esquecidos. E anos, quando eu falo anos, é tipo assim, uns muitos e muitos anos, galera, mais de 15 anos se passaram. E eu decidi reler esta história. Não sei o porquê, simplesmente me deu vontade, mas aquele quesinho de curiosidade também, de tipo, o que será que a Barbies de hoje vai achar dessa história? Será que vai ter a mesma opinião do que a Barbies do passado, de quando era uma adolescente em formação? Então eu estava um pouco curiosa a respeito dessa história aqui, de ler novamente. Eu tinha uma lembrança muito mais bizarra desse livro do que ele realmente é. Não vou falar sobre o filme porque eu não lembro de nada, só dos pontos altos que acontece. O foco aqui realmente vai ser o livro. E a sinopse nos conta o seguinte: na parte superior das escadas existem 4 segredos, loiros, bonitos, inocentes e lutando para se manterem vivos. Eles eram uma família perfeita e despreocupada, até que uma tragédia ceifou sua felicidade. Por causa de uma herança que vai garantir seu futuro, as crianças devem ser escondidas como se nunca tivesse existido. Serão mantidas no piso superior da vasta mansão de sua avó. Sua mãe amorosa lhes assegura, por apenas poucos dias. Mas o que era para ser somente dias, torna-se meses, anos de agonia. Cat, Chris e os gêmeos Corey e Carrie veem sua sobrevivência ser entregue a uma avó cruel e moralista. E eles terão de viver neste mundo apertado e isolado, pois esta é a sua única opção. Essa é uma sinopse bem breve do que está para acontecer aqui. O livro é classificado como um suspense psicológico e ele é bem antiguinho, é o primeiro de uma série de livros. Depois desse aqui tem mais 4, mas se eu não me engano, só o primeiro e o segundo que são traduzidos, o restante não foi. Que o primeiro é O Jardim dos Esquecidos, o segundo é Pétalas ao Vento, o terceiro, Os Espinhos do Mal, o quarto, Sementes do Passado, e o quinto e último, Jardim de Sombras. A história é dividida em parte 1 e parte 2, e na parte 1 vamos conhecer a história dessa família, que é uma família muito feliz, composta pelo pai, que é o Christopher, e a mãe, que é a Corinne, com seus inicialmente 2 filhos, a Cat e o Chris, que tem o mesmo nome que o pai, Christopher, mas é apelidado de Chris. Então vamos conhecer a personalidade de cada um, o que eles fazem da vida, como que é a convivência familiar. Mostra também o casal descobrindo que vão ser pais novamente, que vão ser pais de gêmeos,
que é o Corey e a Carrie, como que os filhos mais novos vão reagir a esta notícia. No caso, o Chris, que é o rapaz, é o mais velho, a Cat, que é a do meio, e o Corey e a Carrie, que são gêmeos, são os mais novos. Inicialmente, a história é ambientada por volta dos anos 1950. Christopher tem 14 anos, a Cat tem 12 e os gêmeos têm apenas 4 anos de idade, que é quando uma tragédia acontece na família e eles têm que lidar com tudo que está acontecendo, mas o financeiro começa a apertar muito e eles se veem sem saída, e a Corinne tem uma ideia de escrever cartas para a mãe dela pedindo ajuda. Só que ela não tem contato com os pais dela há muitos e muitos anos por conta de coisas que aconteceram que fez com que os pais a deserdassem completamente, tirassem ela do testamento e não reconhecia mais ela como filha devido a coisas que ela fez no passado. Mas depois de escrever muito, a mãe dela explicando a situação que estava acontecendo, a mãe da Corinne acaba respondendo a carta da filha falando que eles podiam ir para lá passar um tempo sob algumas condições. E a Corinne, de uma hora para outra, resolve contar para os filhos que eles têm uma avó, que as crianças não sabiam disso, e conta que os pais dela são muito ricos, têm muitas propriedades, mora em uma mansão gigante com mais de 30 quartos, conta toda uma parte da história para os filhos e eles ficam encantados e surpresos com tudo que a mãe está contando. E ela fala, né, do porquê que decidiu escrever a própria mãe, a mãe respondeu, e que a partir de então eles iriam todos morar junto com a avó. E que eram para eles já de imediato ir para os seus quartos, arrumar a mala, pegar o mínimo de coisa possível, porque eles iam partir dali algumas horas e era de madrugada bem tarde. Então as crianças, meio empolgados, surpresos e sem entender nada, apenas confiando no que a própria mãe estava contando para eles, acabam fazendo o que a mãe estava pedindo. Então arrumam tudo e eles saem fugindo, ninguém sabe disso a não ser eles mesmos, e durante a madrugada eles fogem praticamente para poder ir de encontro à mãe da Corinne, que eu esqueci o nome da velha, e as crianças ficam ali deslumbradas com tudo que a mãe está contando, porque a Corinne conta brevemente para os filhos que os pais não gostam dela por conta de coisas que ela fez no passado, que fez com que ela fosse deserdada e perdesse toda a herança. Mas se ela reconquistasse o amor do pai, ele colocaria ela novamente no testamento e ela herdaria toda a fortuna e eles teriam dinheiro novamente e teriam a vidinha que eles sempre tiveram, que era uma vida assim bem luxuosa. E depois de uma longa viagem, eles finalmente chegaram na casa dessa avó que as crianças não tinham ideia que existia, e eles ficam encantados porque realmente é uma mansão muito grande, só que fica no meio do absoluto nada, é no meio do mato. E quem atende eles na porta de madrugada é a avó, só que ela é completamente diferente do que eles esperavam e imaginavam, porque é uma mulher muito alta, parecendo uma muralha, um aspecto muito grosseiro e antipática, e tudo que é de negativo pode se atribuir a esta velha imunda. E já de cara ela deixa bem claro a insatisfação de ver aquela família na frente dela, destrata completamente a filha e destrata ainda mais os netos, porque para ela, segundo ela mesma, essas crianças são crias do demônio, e ela fica repetindo isso, o quanto são crias do demônio, são crianças pecadoras que estão destinadas a fazer o que é errado. As crianças não entendem completamente nada do que está acontecendo, porque que aquela avó está agindo daquela forma, e eles são encaminhados à ala norte da casa, que é onde menos tem movimento, um quarto completamente isolado, que ninguém consegue ouvir nada caso tenha alguém neste quarto,
e é dito que as crianças vão ter que ficar ali por um determinado período de tempo, onde a mãe, a Corinne, vai ter que resolver algumas coisas para falar com a mãe dela, para falar com o pai. E a gente, leitor, não entende nada, assim como as crianças, e elas confiam completamente na própria mãe, até porque é mãe deles, não faria mal nenhum e também não teria problema passar apenas uma noite naquele quarto fedorento e sujo a mofo. Sem dar muitos detalhes e spoiler, no dia seguinte, a avó aparece explicando como que essa dinâmica aí desta família nesta casa vai funcionar, que basicamente ninguém vai saber da existência destas crianças até certas coisas serem resolvidas e vocês vão ter que ler para descobrir os detalhes dessa história, do que realmente acontece aqui. Mas voltando, a avó volta para o quarto, conta para as crianças como que vai acontecer, como que vai ser a convivência deles dali em diante. E além de comida, café da manhã, a avó entrega uma lista de regras que eles têm de seguir. Essa lista tem por volta de umas 20 e poucas regras que eles têm que ler e têm que seguir essas regras à risca, porque senão eles serão punidos, seja com castigo, agressão física ou ficar sem alimento. É uma situação bem difícil, mas você não se assusta tanto no primeiro contato. De acordo com o que você vai lendo, as coisas vão piorando muito, mas daqui a pouco a gente chega nesses relatos. A lista é realmente muito grande de regras que essas crianças têm de seguir e elas não entendem nada, e esses avós são obsessivamente religiosos, então várias das regras incluem orações, leitura bíblica, todos os dias aprender um versículo da Bíblia. A avó vai no quarto todo dia para saber se as crianças realmente estão lendo, aprendendo os ensinamentos da Bíblia, só que apesar deles serem obsessivamente religiosos, eles são completamente hipócritas nas atitudes deles. E a gente conhece esse lado religioso, obsessivamente, extremamente religioso deles, através do que a Corinne, que é a mãe das crianças, que ela acabam contando para os filhos como que os pais delas são, a crença deles, a atitude que eles têm, como que foi a infância dela junto com os irmãos. E diga-se de passagem, ela tinha irmãos, só que eles faleceram, então ela é agora a única pessoa possível à herança, já que ela voltou. E a Corinne vai contando que os pais é o tipo de cristão que simplesmente retira da Bíblia frases fora do contexto e interpretam da forma que convém a eles para reforçar a crença que eles têm, só que isso não passa de hipocrisia, porque eles pregam e prezam muito por certos valores, só que em compensação eles erram em praticamente todos os outros aspectos da vida. Então eles pregam a respeito da família, aquela coisa bem assim conservadora, mas em compensação eles agridem os próprios filhos, batem, castiga, deixa passar fome, tortura. Então são coisas bem pesadas que esses velhos imundos fazem, só que eles pegam palavras da Bíblia de forma retorcida para, enfim, falar que são fiéis, que são cristãos e como eles são muito ricos, ajudam em construções de igreja, ajuda em reformas, entre outras coisas que envolve aí o lado financeiro dentro de igrejas. E dentro da própria igreja ele é tratado, como a própria Corinne diz, como um Deus, um santo vivo. Então eles fazem muitas coisas ruins por trás, mas como eles fazem coisas, entre aspas, boas também, o que eles fazem de ruim é completamente invalidado. E tem certos momentos em que as crianças rebatem a avó, que ela vem com textos bíblicos querendo justificar que as crianças estão errando em alguns aspectos, mas só são apenas crianças que estão crescendo trancadas dentro de um quarto.
E quando eles tomam consciência, no caso a Cat e o Chris, né, do que eles estão lendo, entendendo o que eles estão lendo, apesar da idade de ter um ter 12 e outro ter 14 anos, eles começam a rebater a avó também com textos bíblicos que refutam ela mesma, e ela acaba não gostando e encerra o assunto. Quando é dito a eles que o que eles estão fazendo é errado, baseado na Bíblia, aí é que eles se revoltam ainda mais. E as crianças também não entendem o porquê que a avó odeia o pai deles, que é o Christopher, e a avó não aguenta nem olhar pro Chris, que é o rapaz, porque ele é a cara do pai, e a avó deixa bem claro o nojo que ela sente e a desaprovação que ela tem pelo pai das crianças. Eles não entendem isso, o porquê, e a avó fica reforçando que as crianças são crias do demônio, que eles nasceram para praticar o que é ruim e cometer o mesmo pecado que a mãe cometeu. E fica aí esse mistério do porquê desse ódio, porquê que a avó reforçar que eles são crias do diabo, filhos do demônio, e enfim. E é dito para nós, no decorrer da leitura, o porquê disso tudo. A Corinne, que é a mãe das crianças, vai contar para elas toda a história por trás do casamento, como que ela conheceu o pai das crianças, como que se deu o relacionamento deles, ou porquê que os pais dela não aceitam o marido, e o porquê que a avó tem eles como crias do Satanás, do demônio. E as crianças ficam em choque, eu também fiquei em choque, é uma notícia assim que abala o psicológico de quem ouve a história, mas ainda assim não dá nem pra passar pano, galera, não dá pra deixar passar batida, é realmente uma coisa assim bem chocante, mas que assim bizarramente acontece na vida real. Então as crianças passam a entender ali o pensamento da avó, não que justifique as atitudes desta velha, e muitas coisas acontecem que a minha única reação possível é tipo assim, gritar: o quê? O que é que tá acontecendo aqui? Eu separei um post-it laranja para esses momentos de o quê? De espanto, assim, sabe? É porque eu não vou gritar aqui, né? Mas eu não consigo nem descrever a sensação que tá. É realmente a sensação de o que é que eu tô lendo aqui? Eu não acredito no que os meus olhos estão lendo. Eu queria não saber ler para não estar me deparando com coisa dessas. Então o livro vai rodear ali por coisas que não era para estar acontecendo, devido ao grau de parentesco dos personagens. E você fica em choque, só que não fazem por mal, as crianças não fazem por mal, digamos assim, elas têm completa consciência do que está acontecendo, mas vamos por partes, porque essa questão assim é mais desenvolvida na parte 2 do livro. Na parte 1 é só a avó insistindo que as crianças pecam e fazem coisas que é errado, então a todo momento essa avó, esta velha, quer flagrar as crianças fazendo coisa que é errado, ou seja, quer pegar os netos se beijando, fazendo coisas mais 18, sendo que eles são apenas crianças em desenvolvimento, entrando na fase da adolescência, e eles nem têm consciência direito do que é isso, porque nem os próprios pais falaram para essas crianças, e a avó fica colocando coisas na mente deles, sabe? Acho que ao invés dela falar como alerta do que pode acontecer, do que não é pra fazer, ela meio que... eu não consigo nem explicar que essa velha faz assim uma coisa meio psicológica nessas crianças. Só que com o tempo, o Chris, que é o rapaz, que é o irmão, ele vai entendendo o que é que a avó tá querendo dizer ali com as palavras e coisas que ela fala. E ele é um rapaz muito estudioso, ele sonha em ser médico, a Cat sonha em ser bailarina, em seguir nessa carreira. E o Chris, como ele quer ser médico, ele gosta muito de estudar, é muito dedicado aos estudos, na escola ele era sempre o melhor. E para passar o tempo, as crianças descobrem o sótão, e lá em cima tem muita coisa, é quase uma casa em cima de uma casa, de tão grande que é. E lá tem muitos livros, então ele vai estudando por conta própria, tem livros de estudo,
livro para passar o tempo, então ele vai aprendendo coisas. E ele vai lembrando também do que os rapazes conversavam assim no banheiro da escola, de coisas de namorar, como que acontecia. Então, de acordo com que ele vai crescendo, ele vai entendendo ali o pensamento da avó. Só que a Cat, ela é muito mais jovem, muito mais ingênua, e ela não ouvia falar dessas coisas, então ela não tem noção do que a avó estava falando, e a única referência de amor que ela tinha era justamente o amor dos pais. Só que ela não. O amor, tipo, entre homem e mulher, que é quando os pais se abraçavam, demonstravam carinho no outro, quando eles se beijavam. Então, isso era a referência de amor romântico que a Cat tinha, que era dos próprios pais. Só que ela não tem mais isso, porque, enfim, eles estão trancafiados em um quarto. E, inicialmente, a mãe deles vai visitar eles com frequência e dá muitos presentes, só que com o tempo isso não vai mais acontecendo. Eles passam alguns dias sem ver a mãe e chega um determinado período em que a mãe passa alguns meses sem ver os próprios filhos, e eles ficam especulando, tipo, nossa, o que será que aconteceu? É uma situação assim bem complicadinha. Então a gente vai vendo aí como que essas crianças vão crescendo dentro desse quarto, e mais lá em cima tem um compartimento que é o sótão, que a mãe prometeu que seria apenas uma noite, que se tornaram semanas, meses e simplesmente anos dessas crianças trancado nesse quarto, na expectativa de tudo se resolver entre a Corinne e os pais dela, para que as crianças voltem a viver a vida delas. Já na parte 2 do livro, eles já estão bem crescidos. O Chris já virou um homem, já virou um rapaz, no caso. E ele tem ali os desejos dele. E conforme eles vão convivendo e crescendo, eles deixam de ser irmãos e passam a ser pai e mãe dos gêmeos, dos mais novos. Não necessariamente eles se tornam como marido e mulher. Eles continuam sendo irmãos, claro, mas com a responsabilidade de simplesmente pais, de educar as crianças, de ser paciente, de ensinar, orientar, de ensinar as crianças a ler, a escrever, de entreter elas. Então as crianças, com o tempo, têm eles como os pais, simplesmente. Como a mãe não passa mais a visitar os próprios filhos, eles acabam tendo a Corinne como uma estranha. No caso, os gêmeos têm esse sentimento. Então, a Cat passa a ser a mãe deles, basicamente. E ela se faz ser isso também porque ela sabe da importância que é os gêmeos sentirem que ainda tem uma mãe, apesar dela ser ainda muito nova, ter os seus 12, recente 13 anos, por aí. Então, tem muitas questões aqui envolvidas, e eles vão crescendo, a Cat e o Chris, que são os mais velhos, e mudanças neles fisicamente, hormonalmente, no corpo vão acontecendo. Então, o Chris, que já é um rapaz, ele entende já o que é namoro, o que é sexo, né? Relações sexuais, como que acontece. Ele tem consciência de que é errado ter sentimentos pela própria irmã. De forma nenhuma ele incentiva um relacionamento entre eles, apesar de que, enfim, gente, muitas coisas acontecem. E a Cat demorou muito mais para ter consciência, então ele que percebe quando a Cat está se desenvolvendo um corpo assim de uma mocinha, que ele que pede para a própria mãe conversar com a Cat sobre menstruação, que a Cat não tinha noção de que isso acontecia. Então, ele que vai orientando ali, cuidando da irmã, tentando tirar da mente pensamentos errados, né? Que seria ali no caso de um incesto. E a parte 2 chega, galera. E a Cat se descobre, né, como uma mocinha, que ela percebe que os seios delas estão crescendo, realmente ela tá tomando forma, criando mais corpo, mais bumbum, mais cintura, apesar de estar trancafiada em um quarto. Ela treina muito, porque a mãe dela dá muitos presentes, então nesses presentes são inclusos roupas, e o sonho dela é ser bailarina, então a mãe dela dá muitas roupas e sapatilhas para ela treinar lá no sótão. Então ela vai desenvolvendo ali o corpo. Então tem um momento
em que tá todo mundo no sótão, os gêmeos e o Chris, e a Cat tá lá embaixo, ela tá tomando banho. E ela acaba... Quer dizer, eu não lembro se ela tá tomando banho, mas tem uma situação ali onde ela tá sozinha no quarto e ela decide tentar se ver nua. Então ela acaba tentando se ver pra tipo assim, nossa, eu realmente estou ali me desenvolvendo, o que tá acontecendo aqui. Só que lá no fundo, bem de longe, o Chris tá observando. E ela fica meio em choque, tipo, não é pra você tá fazendo isso, que se a vovó pegar a gente vai dar muito errado. Só que ela não fala. Ela tem muito em pensamento, tipo assim, nossa, se a vovó pegar a gente vai dar muito ruim, porque ela já torturou nossa mãe. Tem uma cena em que a velha tortura a mãe deles, né, dá muitas chicotadas nela. É uma cena bem assim, ruim de ser lida, sabe? Você, quer dizer, você não sei, mas eu... É uma sensação muito esquisita que dá, porque você sente a dor, assim, um ódio muito grande por essa velha. Mas voltando aqui ao que eu estava falando, bem na hora em que a Cat tá se vestindo, porque o Chris tinha voltado do sótão, a diacho da velha entra no quarto, flagra os dois, só que na mente dela eles estavam tendo relações. E a Cat fica muito assustada e a avó ameaça eles, que fala que a Cat é muito vaidosa e fala que a Cat vai ter que raspar o cabelo dela como um castigo, só que isso não acontece. No caso, a Cat cortar os cabelos dela, porque eles são muito brancos, são loiros, têm olhos azuis, eles são realmente muito bonitos. Na antiga casa e na antiga cidade onde eles moravam, eles eram apelidados de família de porcelana, alguma coisa assim, porque é realmente uma família muito bela, muito bonita. E a Cat se sente muito vaidosa, realmente orgulhosa de si mesma, da aparência que ela tem. Então, o cabelo dela é muito longo, muito sedoso, loiro, então ela cuida muito do próprio cabelo. E ela se recusa a fazer isso, a cortar o próprio cabelo como um castigo. Então, a velha bota essa responsabilidade para o Chris, falando assim: se você não cortar o cabelo de sua irmã, vocês vão ficar sem comida. E o Chris fala: não. Aí a velha vai embora e o Chris fala pra irmã: isso não vai acontecer, eu não vou cortar o seu cabelo. E a Cat fica assustada porque ela sabe do que a avó é capaz devido às agressões que a avó deu na própria filha. E a Cat tá ali dormindo, ela acorda e simplesmente percebe que o cabelo dela tá completamente cheio de piche. Piche, eu não sei se é assim que fala, mas é aquele material que se faz do asfalto, sabe? Ela acorda assustada, fica gritando pelo Chris, aí o Chris vai ver o que tá acontecendo. Eles tentam, né, tirar do cabelo dela toda aquela gosma de asfalto, mas acabam não conseguindo. Eles tentam enganar a avó deles, cortando, tipo, a parte da frente do cabelo e colocando um lenço no restante do cabelo que sobrou depois de horas e horas deles tentando tirar o piche do cabelo dela. Só que a avó tortura eles, mesmo assim. Então, eles passam semanas e semanas sem comer nada, que é justamente o período em que a mãe deles tá sumida, passa um mês sumida. Então, eles passam semanas sem comer. É uma tortura muito grande para essas crianças, ainda mais para os mais novos, que são os gêmeos, que têm por volta dos seus 4 ou 5 anos. Quando eu li essa cena, me embrulhou o estômago e me deu muita raiva dessa velha. E chegou a um nível tão extremo de fome em que o irmão, o mais velho, ele cortou o próprio pulso e deu sangue para alimentar os irmãos. E isso não bastou, o sangue, tipo, saciou por um tempo. As crianças estavam tão famintas que bebeu o sangue do próprio irmão. Gente, é uma cena muito, muito triste. E o Chris tem uma ideia de, tipo assim, o jeito vai ser a gente pegar rato e comer, porque o sótão é cheio de rato. Eles usam ratoeira e tudo pra tentar matar os ratos. E chega nesse nível extremo de fome, porque eles estão há semanas e semanas sem comer nada. E o Chris vai ali tratar, né, do rato, tirar a pele, os órgãos ali. Então, ele acaba fazendo isso, pegando o rato, tratando, só que na hora de comer ele simplesmente não consegue. Então, quando a gente vai lendo, a gente vai vendo o desfecho aí dessa parte da história, né, desse castigo que essa avó
fez com eles, né, de deixar passar fome. Só que já não bastasse isso, a velha chega pra torturar os dois fisicamente. Então ela bate muito no Chris, bate muito na Cat, com chicotadas mesmo, de que o corpo deles ficam em carne viva. É uma cena muito absurda, porque é realmente tortura contra crianças. E ela não faz nada com os gêmeos, mas mesmo que ela tentasse, a Cat e o Chris jamais deixariam isso acontecer, porque eles realmente tiraram aquele sentimento de simplesmente, são meus irmãos, mas fortaleceu ainda mais o sentimento de, tipo, além de irmãos, eu já tenho eles, os gêmeos, como filhos. E eles já são crianças extremamente frágeis. Eles cresceram praticamente dentro daquele quarto trancado, já que anos se passaram. Então, eu não sei se comentei, mas isso já é na parte 2 do livro. Então, muitas coisas ruins acontecem, muitas coisas pioram. Chega um certo momento em que eles planejam algumas coisas para poder lidar com essa situação, porque já chegou no limite, já chegou no extremo. Tá realmente impossível, ainda mais com a mãe deles completamente ausente, demonstrando menos amor a cada vez que ela aparece. E as crianças ficam perguntando quando que a senhora vai tirar a gente daqui. Ela fica inventando desculpas, uma mais esfarrapada do que a outra. Então eles formam ali um plano para poder lidar com essa situação que eles estão passando. Mas tem uma das cenas que mais me chocou, assim, como eu comentei mais no começo, assim, desse vídeo, agora há pouco, menina, já tô perdida, de que o Chris tem esse desejo, assim, pela irmã, mas ele sente muito como algo primitivo, que chama? Não sei, gente, eu tô me perdendo nas palavras já. Ele sente muito esse instinto, assim, de te conhecer o corpo humano, de namorar, mas ele tem consciência que é errado, porque, enfim, é a própria irmã. E ele fica reprimindo muito o que ele sente. Só que chega um momento muito extremo, que eu achei uma cena, assim, bem pesada, que tem uma briga entre eles, entre a Cat e o Chris. Só que chega no nível extremo de que eles têm relações, basicamente. Só que é de uma forma muito medonha, sabe? Então, quando acontece, o Chris, ele se arrepende muito e é muito doloroso ler essa cena. Não é detalhado, tá? Não tem detalhes, mas deixa claro o que aconteceu. Então, o Chris, ele se arrepende muito, porque ele fala que agiu no momento e que jamais gostaria de ter feito isso com a própria irmã. Só que é doloroso também ver o lado da Cat, do pensamento que ela tem em relação ao que aconteceu ao próprio irmão, e ver essas crianças passando. É porque eu contei só a ponta do iceberg. Realmente muita coisa ruim acontece, e eles mesmo conversam, porque eles já são grandes, né? Já fizeram ali seus 15, 18 anos, 17 anos. Então eles conversam que eles não têm vida. Eles foram praticamente obrigados a chegar a esse extremo. Eles também têm consciência que eles poderiam não ter feito isso, mas realmente só lendo para entender as profundezas que é este livro. Eu confesso que, em minha memória, esse livro tinha muito mais coisas que não deveriam acontecer e acontecem, em relação a incesto e tudo mais. Só que é totalmente diferente do que eu tinha, assim, na minha memória, sendo bem sincera. Eu não consigo nem descrever, assim, como me senti em relação a esse livro. Eu realmente tô muito impactada com o que eu li aqui. Eu acho esse livro muito medonho, muito grotesco, assim, com coisas muito ruins que acontecem com essas crianças. Elas chegam ao extremo, ao limite da tortura, do estresse, da fome. É muito triste ver o que essas crianças passam e as escolhas que elas têm que fazer para simplesmente sobreviver. Elas não escolheram estar ali. E a forma que
a mãe trata essas crianças conforme o tempo vai passando. A gente vê a Corinne simplesmente esquecendo que tem filhos e com o tempo ela passa a ver eles com um certo nojo, uma certa repugnância, assim, negando realmente eles. Passa a visitá-los apenas para marcar presença e eles ainda têm um fiozinho de esperança que vão ser libertados dessa prisão que é esse quarto, e de forma alguma esse livro é para ser romantizado. Eu falo isso porque eu lembro que na época tinha muito essa questão de tipo shippar os personagens. E gente, isso é muito absurdo. É um livro que trata de tortura praticamente essas crianças vivendo em cárcere de privado, e quando eles de fato os personagens chegam ali ao ato em si, de fato, é medonho, e o sentimento muito ruim que o Chris, que é o homem, ele sente, e a Cat tentando aliviar a situação, que foi extremamente absurda, foi outro tipo de violência que ela sofreu, e só de lembrar isso é muito triste, ainda mais você sendo mulher e lendo os relatos, sabe? Então, é isso. Basicamente, acho que eu não tenho mais nada para falar. A minha opinião, realmente, eu não vou saber comentar e descrever como eu me senti em relação à nota desse livro. Eu não sei, porque eu não sei qual que é a proposta dele. Eu nem quero saber e pesquisar mais, porque parece que quanto mais eu penso nessa história, mais sentimentos ruins eu sinto. Mas ele se propõe a ser um suspense psicológico. Eu não sei se chega a de fato ser isso, mas eu acho que é uma mistura de suspense psicológico, mas também um drama muito grande. É uma história muito dolorida. Eu nunca conheci alguém que de fato conheça essa história. Todas as opiniões que eu ouvi falar foram de pessoas da internet, em que eu fui atrás pesquisar, né, do que acharam a respeito dessa história, que particularmente eu acho muito medonha. Eu não sei o que a autora estava pensando ao escrever isso aqui. E no começo do livro fala de que a autora faleceu e um outro ator decidiu dar continuidade, né, para finalizar ali as histórias da Virginia, que é a autora, que a família dela contratou um escritor, né, para selecionar e organizar e completar as histórias aqui dessa saga. Eu tô pensando muito se eu pego o segundo livro. Eu tentei comprar fisicamente, mas tentei comprar o livro físico, mas eu não encontrei. Só tem o e-book que eu encontrei na Amazon. Eu tô pensando se eu compro ou não, porque dá pra você ler, sim, o primeiro livro e pronto, só que dá um gancho, sabe? E você quer saber o que acontece com eles. O que acontece com essas crianças? Tipo, tá, e se trancaram e tiveram um plano pra lidar com esse cárcere deles. E depois, tipo, o que acontece com essas crianças, sabe? Você se questiona muito o que eles vão fazer. Eu nem comentei, mas algo pior acontece com essas crianças que deixam eles marcados, e nós leitores também, simplesmente para o resto da vida. É algo irreversível. Uma das piores coisas que poderiam acontecer aconteceu aqui, e é completamente irreversível. Não tem como essas crianças, por mais que passe anos de terapia, se elas chegarem a fazer isso, não sei, porque enfim, 1950 que acontece esse livro, até sei lá, 1955, não sei, porque anos se passam dessas crianças trancadas aqui, nada vai conseguir tirar da cabeça deles o que aconteceu, ainda mais esse fator extremo que aconteceu com uma dessas crianças, que é um descaso completamente. Eu não vou comentar porque é um baita de um spoiler. Eu já comentei alguns spoilers no decorrer desse vídeo, mas é porque é tanta coisa ruim que acontece que, sinceramente, o spoiler é o de menos. E eu confesso que eu tô completamente saturada dessa história. Realmente,
algo que deixa um pesar muito grande, realmente pesa o clima, pesa o psicológico, a consciência. Você sente muita dó e muita raiva do que acontece aqui. Eu não consigo simplesmente ler esse livro e viver minha vida normalmente, sabe? É de tanta coisa que acontece aqui. Então, se você for ler esse livro, tenha consciência de que não é um romance, acontece tortura psicológica, tortura física, a questão de maus tratos, crianças passando maus tratos, fome, tem questão de abuso físico, mental, de todas as formas possíveis. O abandono parental também é algo absurdo e a justificativa é tipo assim, não tem justificativa. Praticamente é simplesmente egoísmo, fanatismo e muita crueldade humana, sinceramente. Então eu conto essa história com um pesar muito grande na mente, no coração. Eu tô simplesmente contando pra vocês e engolindo o choro. Eu não sei se pegou pesado pra mim especificamente, mas só lendo pra poder entender. Mas se você for ler, saiba que é um livro assim realmente pesado. Eu recomendo se você tiver mais de 20 anos, sendo bem sincero. Então, por isso que eu tô relutando tanto pra ler o segundo livro, porque o primeiro é muito pesado. Eu achei extremamente pesado assim o que acontece com essas crianças, mas ao mesmo tempo eu quero saber o desfecho. Eu preciso, sabe assim, eu me sinto sufocada junto com essas crianças dentro de um quarto minúsculo e de um sótão cheio de rato e mofo. Um lugar quase que inabitável, mas eles tentam viver a vida deles da melhor forma que dá, trancados, sabe? É simplesmente muito triste. E a escrita também é envolvente no sentido de que os dias realmente parecem ser uma eternidade. Você vai lendo, lendo e lendo. Você acha que já se passaram semanas, mas simplesmente só se passaram algumas horas. Um dia se passou. Mas eles têm tanto tempo trancado e não tem nada pra fazer que você se sente como eles, tipo, trancafiados, e o tempo simplesmente não passa, onde eles não podem nem abrir a cortina, abrir a janela, porque ninguém pode saber da existência deles. E a justificativa que é usada, sabe? Os avós querem punir os netos pela escolhas e atitudes dos pais, e isso não faz sentido. As crianças, elas discutem muito sobre isso com a avó, com a mãe, sempre que possível, porque eles não podem fazer isso. Sobre, tipo, mas o que a gente tem a ver com a história de vocês, com a briga de vocês? A gente não tem culpa das escolhas que os nossos pais fizeram. Não é justo fazer isso com a gente. Somos apenas crianças, então não importa mais o quão rico vocês são, o quanto de fortuna a mamãe vai herdar. Nada vai trazer de volta os dias da nossa vida que a gente perdeu aqui, as coisas que a gente passou, questão de tortura, de apanhar fisicamente com chicotadas, de passar fome, de ter que beber o próprio sangue para ter algo no estômago ali, sabe? Depois de semanas e semanas sem se alimentar, de tentar comer rato praticamente. E além disso, ficar muito doente, quase morrer e outras coisas. E algo extremamente trágico acontece aqui, que eu não vou falar pra vocês exatamente o que é, porque se vocês forem ler, se vocês tiverem coragem de ler esse livro, vocês se tirem o impacto, sabe? Eu acho que não importa o quanto eu falo, eu não vou conseguir transmitir a dor que é isso aqui, em forma de palavras. E o título no livro explica o porquê o nome desse título, O Jardim dos Esquecidos. E, gente, esse livro é depressão, tortura e muitas coisas pra baixo. E ao fundo do poço, ultrapassa o fundo do poço e vai chegando já no núcleo da Terra. Simplesmente. E acho que já vou encerrando por aqui, porque eu já, enfim, tagarelei demais. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog de leitura narrado. Se você gostou do vídeo, curte aqui embaixo, comenta também se você já conhecia essa história, se sim, comenta aqui embaixo o que você achou a respeito de tudo, enfim, vamos conversar. Se você não leu esse livro, me conta o que você achou baseado
no que eu contei aqui. Recomendo vocês assistirem vídeo de outras pessoas que tem aqui no YouTube, porque eu já pesquisei comentando sobre essa história, sobre o livro, mas também a respeito das adaptações, porque tem os livros e os filmes também. Compartilha esse vídeo para amigos e familiares que gostam desse tipo de conteúdo, principalmente de conteúdo literário, de livros assim com temáticas um pouco mais pesadas. E é isso, galera. Muito obrigada pela companhia de vocês no vídeo de hoje. Encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!